A paz do Senhor, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que é o evangelista Jackson, e eu tenho uma palavra ao teu coração. Eu quero ler aqui no livro de Jonas, no capítulo 17, que diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Eu acredito que muitos conhecem a história de Jonas, né? Jonas foi um profeta talvez rebelde ao Senhor. Sabemos que Deus ele falou para Jonas: Jonas, vai na cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque se o povo daquela cidade não se arrepender dos seus pecados, eu destruirei a cidade. Mas Jonas, o que eu sempre li no livro de Jonas, e eu achei até um pouco integrante, é que Jonas ele era profeta, ele era filho de profeta. A Bíblia diz que seu pai era Amitai, né, e Amitai era profeta. Jonas era filho de profeta. Tudo que o profeta fazia era dizer aquilo que Deus havia mandado. Mas quando Deus diz para Jonas ir para a cidade de Nínive, Jonas faz ao contrário. Ao invés de Jonas pegar o navio e ir para Nínive, ele vai sentido ao contrário, rumo ao contrário do que Deus havia falado para ele fazer. Ou seja, Jonas estava fugindo da presença de Deus. E a Bíblia diz isso, que Jonas decide ir para Tarsis e rumo ao contrário, sentido ao contrário da vontade de Deus. Quantas vezes você tem ido rumo ao contrário à vontade de Deus? Deus tem mandado você pregar, talvez Deus tem mandado você fazer a obra dele, e você tem ido ao sentido contrário. E Jonas não foi diferente. E eu ficava pensando, quando eu lia Jonas, eu pensava, por que um profeta não quer pregar? Se Jonas, a função de Jonas era falar o que Deus estava pedindo para falar. Até eu conheci a história de que Nínive era uma cidade, antiga capital da Síria. A Síria, ela tinha invadido Israel durante 30 anos. Ela invadiu Israel 14 vezes, ou seja, os assírios matavam os profetas, os assírios matavam os reis, os sacerdotes, acabando assim com o tempo, com a adoração, com o governo de Israel. E Jonas cresceu nesse ambiente, vendo os assírios, o povo da cidade de Nínive, como um povo inimigo, um povo rebelde, um povo que acabou com a sua nação. E Jonas então guarda aquilo no seu coração, guarda mágoa. E talvez você tenha tido ressentimento, mágoa de alguém no seu coração, e talvez você não pregue a palavra para essa pessoa, dizendo, essa pessoa não merece perdão. Jonas estava sentindo assim: eu não vou pregar para Nínive, porque se esse povo se arrepender, Deus vai perdoá-los, e eu não quero que Deus perdoe. É por isso que Jonas decide então não pregar para Nínive, porque sabe que a misericórdia de Deus, ele é misericordioso, Deus perdoa aquele que se arrepende. E Jonas não queria que o povo se arrependesse, Jonas queria que o povo perecesse. Mas eu quero dizer que você que tem fugido do propósito de Deus, você que tem fugido de falar do amor de Deus, de expressar o amor de Deus, seja por louvor, seja por pregação. Quantos hoje nós vemos famosos na mídia, saindo do propósito de Deus e fazendo outras coisas, saindo do chamado de Deus, fazendo outras coisas. Eu quero dizer que Deus não leva prejuízo com isso. A unção de pregação, a unção de autoridade estava sobre Jonas. Quando Jonas decide fugir de Deus, ali no navio há uma grande tempestade. O povo que está ali no navio começa a temer e diz: olha, cada um ore ao seu Deus. Até que eles olham para Jonas e dizem: que Deus é o seu? E Jonas diz: meu Deus é o Deus dos hebreus. E eles temem porque Jonas disse: esse mar está em fúria, o vento está assolando por minha causa. E eles ficam atemorizados e dizem: mas o que vamos fazer? E Jonas diz para ele: olha, lance-me ao mar e a tempestade vai se acalmar. E eles fazem isso, lançam Jonas ao mar e de repente se faz bonança. Olha, a unção de pregação estava sobre Jonas, porque no versículo 16 diz assim: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, mesmo Jonas fugindo do propósito, a unção estava sobre Jonas. Eu quero dizer, se você fugir do propósito de Deus, a unção está sobre você. Deus não tem prejuízo quando você foge da presença dele, mas o prejuízo é seu, porque as consequências vêm. Jonas foi engolido pelo peixe, a unção estava sobre Jonas, e várias pessoas foram salvas pela unção que estava sobre Jonas,
mas o prejuízo é daquele que foge da presença de Deus. E Jonas, sendo engolido ali pelo peixe, Deus enviou aquele peixe para que vomitasse Jonas na cidade de Nínive, e assim Jonas cumprindo seu propósito. Deus, ele é misericordioso. Aquele povo se jejuou, aquele povo se arrependeu dos pecados e Deus havia perdoado aquele povo. Eu quero te dizer que a pregação, a unção está sobre você. Você fugindo ou não da presença de Deus, a unção está sobre a tua vida. O prejuízo não é de Deus, o prejuízo é seu. Cumpra o propósito do Senhor, que Deus, ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Espero que essa palavra tenha te ajudado, que Deus possa abençoar você e sua família. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.